Né? A questão do... Você teve que criar uma mitologia por trás, né? Você teve que criar um mundo, né? Pra escrever. Você criou ali uma religião, né? Uma origem comum. Não foi a religião, você criou o mundo. Sim. E da criação que veio daí a origem dos deuses e tal. E como que foi isso daí? Essa é uma parte muito importante para o livro, porque ela pauta toda a história dali para frente, da criação. Tanto que o prólogo, você começa lendo como foi isso. Né? Então, muita coisa eu me inspirei em outras religiões, em outras mitologias, né? E algumas das coisas eu mesmo criei para dar aquela minha personalidade. Eu acho que é isso que o escritor faz. Ele acaba pegando tudo que está em volta dele, outras referências, e dá aquele toque, né? Você percebe que o livro é daquela pessoa por causa disso. Né? Então, a criação desse mundo, ela acontece com luz e trevas. Né? Existia a escuridão, depois existia a luz. As duas eram entidades irmãs, nasceram juntas. Né? E daí eu coloco um problema aí nessa questão, porque a gente entende que a luz, sei lá, os seres vêm da luz. A gente ouve isso em outras religiões, né? E nesse caso do livro, a escuridão que começou a criar os seus seres e queria fazer o mundo ficar cada vez mais caótico. Cada vez mais caótico. E a luz, por ser plena, ela... Isso lembra muito a questão da mitologia, tanto egípcia quanto a grega, que fala que tudo veio do caos. Exatamente. A origem foi o caos. O caos. E a ordem, né, a reorganização de tudo que cria a nossa... E tem muito de realidade. mitologia grega aqui. Tanto que arquitetura, roupas, armas, tudo isso vem dessa época. Né? É legal até falar disso, né? Porque uma mitologia medieval, a gente está acostumado com, sei lá, Senhor dos Anéis, né? Que a gente tem capa, espada, armaduras, imaginando um cavaleiro medieval mesmo. Mas existem coisas na humanidade, na nossa história, que a gente pode pegar emprestado de trás, né? A era clássica, que é a era que eu mais gosto, que era dos deuses, dos deuses gregos, deuses romanos, né? E como eu sou engenheiro, já falou disso aqui no começo, né? É legal porque eu entendo a história da arquitetura e eu sei o que a humanidade era capaz de fazer. Isso que eu ia te perguntar, você entrou em engenharia por engano, queria arquitetura? Sem desmerecer o arquiteto, né? É uma pergunta... Não, é pode ser mais criativo, tem uma liberdade maior. O arquiteto tem talvez algumas disciplinas na sua própria formação que foca mais o desenho, né? O design, né? E enquanto a engenharia se preocupa bastante com a fundação estrutural e tal, né? Então é por isso que o menino perguntou. É legal quando a gente vê isso na nossa história, porque a gente entende assim, não sei se já viram templos gregos, eram colunas atrás de colunas. Ele faz esse movimento aqui, né? Da arquitetônico. Porque ainda não tinham inventado o arco. E daí vem os arcos romanos. Vocês já viram aqueles aquedutos maravilhosos romanos? O Coliseu é cheio de arcos em volta, né? Então, uma coisa vem depois da outra. Né? E eu vou aproveitando disso nessa história para criar justamente isso. Então, dá para entender, na minha visão de engenharia, o que o ser humano era capaz de fazer naquela época. Né? Levantar coisas. Tanto que nas primeiras histórias a gente vê um elevador rústico, medieval, de madeira, pedra, mas existia esse tipo de coisa naquela época, né? Antigamente, no nosso mundo. Né? E eu fui tratando assim a história e aproveitando disso, fugindo um pouco desse até que você medievalismo. Você fala muito, realmente, você consegue descrever, eu fiquei imaginando, se eu fosse escritor, como que eu descreveria um elevador com engrenagens e o contrapeso das pedras lá, igual você descreveu, eu consegui identificar isso, né? Que, ó, de um lado descia as pedras, o elevador subia ali por um mecanismo bem interessante. Né? Tá explicado, né? Engenheiro conseguiu explicar, porque um leigo como eu tentar explicar isso. Mas isso eu adorei fazer, são as cidades, todo esse movimento de muralhas. É legal porque todo mundo que é escritor, a gente não percebe, você acha que é uma pessoa que tem uma criatividade, tem que ter, né? E que inventa tudo. Não, a gente se aproveita do que existe por aí, né? E daí, no Domador de Gigantes, foi muito desafiador fazer isso, porque eu criei algumas raças, e tem raças de seres humanos com asas. Sim, que tem até a parte que a princesa... Isso, a Frit, ela é a peça fundamental na história, né? Isso. Os Ícaros da vida. E daí, de que adianta uma muralha com uma raça de pessoas aladas, né? Não adianta nada. Então, isso são os desafios legais
que eu fui me colocando e resolvendo ao longo do caminho.